as nossas Bíblias. Em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Versos de 11 a 14. Esses versos, eles falam sobre a besta que emerge da terra. É a descrição dela e da sua atuação. Hoje de manhã nós estamos falando sobre um texto escatológico, da importância de nós entendermos e percebermos os tempos que nós estamos vivendo. E nós estamos vendo aqui que em Apocalipse a perspectiva é essa. Né? Nós entendermos, né, a ação do inimigo, quem é o inimigo. Tá? Porque a percepção que eu tenho é que por mais que a postura dessas duas bestas seja uma postura bastante agressiva, né, a gente vê que por outro lado, muito de confrontamento com o evangelho, com a verdade, a gente vê por um outro lado que ela também é sutil. Tá? E muitos, por não estarem preparados, por não conhecerem o inimigo como a Escritura mesmo apresenta, vão deixar ser levados pela mentira e pelo engano. Né? Então aqui nós temos apresentado aquilo que Deus fala a respeito da besta e aquilo que nós precisamos saber a respeito desses dois atores na história da humanidade. Ou melhor, na história da redenção. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler até o verso 18, nós já vamos expor somente até o verso 14. Vi outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, porque não só para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Pedir que o nosso coração e a nossa mente sejam voltados, Senhor, para ela. Ilumina os nossos olhos, ó Pai. Tira, Senhor, toda e qualquer influência, Senhor Deus, da nossa mente, da nossa própria carne, ó Pai, na leitura, Pai, e na exposição da palavra. Que o Teu Espírito Santo fale profundamente ao coração de cada um aqui, Senhor. E que possamos ser edificados conforme a Tua vontade, segundo, Senhor Deus, a Tua direção. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como nós já vimos, o capítulo 13, ele fala desses dois atores na história da humanidade, ou na história da redenção, no aspecto do juízo de Deus sobre os homens. A besta, que emerge do mar, e nós poderíamos chamá-la de um anticristo, né? E agora a besta que emerge da terra, e que nós poderíamos caracterizar, como a Escritura mesmo faz, como
o falso profeta. Nós estamos vendo aqui, segundo a Escritura, Satanás usando esses dois elementos, o anticristo e o falso profeta. A besta que emerge do mar, ela representa a força física e o poder bruto, pois ela surge do mar da humanidade. A outra, que é a besta que emerge da terra, ela vai representar o engano, o engodo, pois ela vai se demonstrar uma sagacidade intelectual e uma filosofia racional. E essa é uma besta que ataca a parte interna do ser humano, a saber, a mente. Enquanto a besta que emerge do mar, ela ataca a parte externa do ser humano, o corpo físico, com a destruição, com a perseguição e morte, a outra besta influencia a parte interna, ou seja, a mente. E o que parece é que essa segunda besta é mais terrível do que a primeira. E por que ela é mais terrível do que a primeira? Porque ela é capaz de fazer com que os habitantes da terra adorem a besta que emerge do mar. Ela é mais terrível porque ela representa a falsa religião, a filosofia enganosa. E nós vamos ver aqui nesses textos como essas coisas elas se apresentam. No verso 11, a palavra de Deus diz assim: Vi outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A primeira coisa que nós podemos dizer aqui, que essa expressão emergir da terra, ela está fazendo um contraste com o céu. Ou seja, ela se opõe a tudo que procede do céu, a tudo que é santo, a tudo que é celestial. E como nós vamos perceber pelo próprio texto da Escritura, ela representa o falso profeta. E esse falso profeta, ele se põe a serviço completo do anticristo, consequentemente de Satanás. E o seu propósito é um propósito bem claro, como a Escritura mesmo nos apresenta. Tá? É por toda a humanidade, todo mundo, contra Deus e contra Cristo, contra o Evangelho. E nessa perspectiva nós vamos afirmar que essa besta significa a religião a serviço da adoração à primeira besta. Não a religião, mas a religião, não uma religião, mas a religião de uma maneira geral. Nas passagens, algumas passagens do Apocalipse, nós vamos ver que essa segunda besta, essa besta que emerge da terra, que se opõe a essa linguagem, é uma linguagem que quer demonstrar a oposição que existe entre o céu, entre aquilo que é santo. Nós vamos ver aqui em alguns textos que a Escritura se refere a ela como o falso profeta. Lá em Apocalipse capítulo 16, verso 13, abram aí. A Escritura diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rã. Lá em Apocalipse 19, 20, nós vemos também uma menção a essa segunda besta como o falso profeta, que diz assim: Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Percebam que praticamente o mesmo texto que nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 13. Ela faz sinais diante da besta, da primeira besta, para que as pessoas adorem o anticristo, ou seja, a primeira besta. É o falso profeta. Capítulo 20, verso 10, diz assim: O diabo, o sedutor deles, foi lançado para o lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite
pelos séculos dos séculos. Nós vimos na nossa primeira exposição, ali da besta que emerge do mar, que ela representava, ou melhor, ela incorporava o poder civil, inspirado, é lógico, por Satanás. E agora nós vamos ver que a segunda besta vai representar o poder religioso. Esse poder religioso, a religião, empregada para dar apoio ao poder civil, ou melhor, apoio ao anticristo. E nessa perspectiva, queridos, o falso profeta, ou a besta que emerge da terra, ela vai personificar as filosofias seculares, as teorias profanas de conhecimento que estão influenciando o pensamento e a ação das pessoas no mundo. Quando nós lemos esse texto, nós somos tentados a pensar em uma pessoa, no anticristo como uma pessoa, e creio que será, do falso profeta como uma pessoa, né? Como um indivíduo, né? Como será? Mas por trás deles existe uma ideologia. É por isso que João diz que o anticristo já está entre nós. Ele já existe. Tá? Porque nós temos visto, no decorrer da história da humanidade, pessoas que assumiram essa posição. Tá? E que, de uma certa forma, vão tipificar esse anticristo e esse falso profeta que virá no final dos tempos. Mas o que está por trás é a filosofia. É o pensamento desse século, que já representa, que já é manifestado, tá? na vida da humanidade, no mundo de uma maneira geral. Porque, na realidade, eles representam o próprio Satanás, o próprio diabo, né? Que se opõe a tudo que é culto, tá? E blasfema de tudo que se refere a Deus. Mas o texto da Escritura continua descrevendo essa besta que emerge da terra. Diz que possui 2 chifres, parecendo cordeiro, mas fala como dragão. João, mais uma vez, ele toma como referência o texto de Daniel. Interessante, porque o entendimento que nós vamos ter no Apocalipse, ele vai ser fundamentado, ele vai ser baseado, como nós já vimos, no que nós temos ali em Daniel. Nós temos ali em Daniel uma profecia que fala sobre aqueles 4 governos, né, o babilônico, o persa, o grego e o romano, e eles são uma representação daquilo que nós vamos ter hoje. Então nós vimos isso. É um tipo daquilo que vai acontecer quando o Senhor Jesus vier à porta. Mas eles já estão presentes, esse pensamento, essa postura anticristã, essa postura de se levantar contra a verdadeira religião, isso já está presente entre nós. E quando nós olhamos o texto de Daniel, nós podemos entender um pouquinho o que Apocalipse diz. E mais uma vez João vai estar se referindo a Daniel, e em particular, capítulo 8, verso 3, ele diz assim: e olhei, e diante de mim havia um carneiro com 2 chifres. E nós vamos perceber que esses chifres são símbolo de poder e de força, porque era isso que ele representava ali em Daniel. O número 2, segundo alguns comentaristas, significa a suficiência que essa besta tem para difundir a mentira e exercer a autoridade no mundo. Então nós percebemos que esse falso profeta, essa besta, ele vai ter uma autoridade que lhe é conferida, e por isso ele apresenta esses 2 chifres, mas ele tem uma aparência de cordeiro, mas fala como dragão. E aí nós estamos vendo, sendo caracterizado, a incorporação da fraude.
essa imagem do engano, do erro, da fraude. Se olha para essa besta, a sua aparência é inofensível, ela é louvável, ela é atraente, mas na realidade o que está por trás é um lobo em pele de cordeiro. George Led, no seu comentário do Apocalipse, ele faz a seguinte afirmação. Ele diz assim: esta besta é uma imitação de Cristo. Por isso que ele usa a expressão cordeiro. Ou seja, uma religião prostituída com a finalidade maligna a serviço da adoração à besta. Se lembram que nós lemos aqui, acho que isso está em Atos, se eu não me engano, quando o Senhor Jesus, alertando os seus discípulos, aqueles momentos de perseguição feroz contra a igreja por causa do Evangelho, ele diz assim: aqueles que vos matarem vão pensar que estão cultuando a Deus. É mais ou menos isso que nós estamos vendo aqui. A fraude, o engano, né? Um lobo em pele de cordeiro. Mas como o texto diz, esse cordeiro aí, que é um lobo, ele fala como dragão. E a ideia dessa besta ser vista como Cordeiro, mas a ideia aqui é falar continuamente. A ideia aqui no texto grego, a interpretação é de uma fala contínua. Ele tem a aparência de Cordeiro, mas a sua fala mostra que ele é um dragão, ou seja, é uma fala enganosa, ela é uma fala astuta, como a fala da serpente no paraíso. E é interessante que é isso que nós temos visto hoje em dia no que se refere à religião e à religião cristã. Infelizmente, é o que nós temos visto. Lobos em pele de cordeiro, mas falam como dragão. Blasfemam contra a palavra de Deus. A sua postura e no seu comportamento, eles blasfemam continuamente diante do Senhor. Mas o verso 2, ainda tecendo essa descrição a respeito dessa besta, ele diz assim, que ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Nós percebemos aqui que a autoridade dela é uma autoridade delegada. Ela compartilha essa autoridade com o anticristo. E essa besta, ela demonstra poder. E é interessante porque a perspectiva dela é uma perspectiva de propaganda. Ela está, de uma certa forma, fazendo uma propaganda da primeira besta. O seu serviço é em função e a favor dela. E por causa disso, ela não pode ser subestimada. O objetivo dela é agregar pessoas para adorar o anticristo, para seguir o anticristo. E nós vamos perceber aqui, segundo a Escritura, que essas duas forças elas vão exercer domínio sobre a face da terra. Elas vão controlar as mentes e os corpos de milhões de pessoas. A palavra de Deus diz que eles exercem autoridade. A besta, consequentemente, essas duas bestas partilharão do poder e do trono que Satanás tornou disponíveis a ela. Então, nós vemos ali na tentação do deserto, Satanás tentando ao Senhor Jesus, ele dizendo assim, olha, esses reinos são meus. Se você prostrado me adorar, eu vos darei.
E a intenção ali era do Senhor Jesus, a intenção de Satanás, governar segundo a sua disposição e orientação. É isso que nós vemos aqui. A besta, o anticristo e o falso profeta. Eles exercem autoridade debaixo da autoridade de Satanás. É o que nós vemos no próprio capítulo 13, no verso 2, quando ele diz assim, que a besta que via era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. No verso 4 também. Adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. E no verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Nós vamos perceber que esses dois atores da história, a besta, o anticristo e o falso profeta, eles vão partilhar de um poder sobre a terra, de uma autoridade. E dessa forma, queridos, na presença dessa primeira besta, como nós estamos vendo aqui, na presença do anticristo, o falso profeta vai possuir forças medonhas para atacar e subverter os seguidores de Cristo. No verso 7, a palavra de Deus diz que foi-lhe dado poder para que pelejasse contra os santos e os vencesse. E essa vitória aí seria uma vitória física. Eles serão perseguidos, eles serão presos, eles serão mortos por causa do Evangelho. E aí a gente vê uma coisa muito interessante. Por quê? Porque a prisão, o flagelo e a morte, essas coisas estão debaixo da autoridade de Deus. Nós não passamos por essas coisas aleatoriamente. É da vontade de Deus que essas coisas aconteçam na vida dos crentes. Quantos crentes foram mortos por causa do Evangelho? Quantos crentes foram encarcerados por causa do Evangelho? Quantos crentes foram presos, perderam os seus bens? Essas coisas só acontecem porque Deus assim permite, porque Deus tem um propósito, como teve um propósito na vida de Jó. Porque nesse mundo nós somos chamados para a batalha, somos soldados de Cristo. Nós precisamos nos lembrar disso. E é isso que vai acontecer nesses tempos, em que Satanás sabe que o seu tempo é pouco. E ele se volta com grande fúria contra a igreja. Mas ainda nesse verso nós percebemos que o texto diz que faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Nós vamos perceber, queridos, que o objetivo do falso profeta e, consequentemente, tudo na face da terra, com esse propósito, vai ter que servir aos interesses do anticristo. E essa vai ser a função da segunda besta. Todas as instituições de comunicação, todos os recursos administrativos, governamentais, educacionais, comércio, indústrias, tudo isso deve estar à disposição do anticristo. Esse é o propósito. E se nós pararmos para pensar um pouquinho, nós já estamos vendo que essas coisas estão acontecendo. E é por essa razão que o falso profeta, como porta-voz do anticristo, ele vai controlar e governar a mente humana. E como é que ele vai fazer isso? Por meio da religião, por meio de uma filosofia distorcida. É o que nós estamos vendo hoje em dia. Às vezes a gente chega dentro da igreja, vai pregar sobre ensinos básicos e as pessoas se levantam contra a palavra de Deus. Por que isso? Isso já é o espírito anticristo. Isso já é a operação do erro. E essas coisas elas só acontecem
quando os seres humanos renunciam aos seus compromissos de lealdade ao Evangelho, a Cristo, e adoram ao Anticristo. Se nós olharmos para os nossos tempos, nós vamos ver que a influência do Evangelho ela tem sido minimizada. A revelação natural tem sido rejeitada. E por que isso? As filosofias que nós vemos aí, quando nós falamos de filosofias, são os fundamentos daquilo que te faz viver, da forma como você vive. Te faz agir de determinadas formas. Te faz ter determinados comportamentos. Essas são filosofias que o mundo nos apresenta e que infelizmente nós já nascemos dela e somos influenciados por ela, mas que representam na realidade princípios da besta, princípios de Satanás. O mundo, como a palavra de Deus diz, jaz no maligno. E a sociedade está, de uma maneira geral, abandonando os princípios morais cristãos. Esses dias a Simone me mostrou uma notícia que na Alemanha surgiu no parlamento eu não sei como se chama isso, mas entraram com um documento, vamos dizer assim, fazendo com que os relacionamentos entre familiares, pai e filho, relacionamentos sexuais, não se tornem mais crime, não sejam mais crimes. E o envolvimento sexual de um adulto para com uma criança não seja mais considerado como crime ou como errado. Isso é grotesco. Isso é animalesco. Por que pessoas chegam a essa conclusão? Por que um homem em sã consciência sugere algo como isso? Porque eles estão longe da palavra de Deus. Porque estão sendo influenciados por uma filosofia demoníaca que está aí, que representa o pior da humanidade e que representa também que Deus está deixando os homens a sua própria sorte para exercer o seu juízo. É isso que nós temos visto hoje em dia em relação aos padrões morais de comportamento. E não só isso, mas o número de pessoas que, através dos séculos, se desviam do Evangelho para seguir determinadas religiões pagãs, seguir ídolos. Isso é uma prova definitiva, uma prova cabal da obra da segunda besta. Dessa influência maligna, pervertida com relação à religião. Certa vez eu escutei de um rapaz que foi presbítero de uma igreja, que supostamente conhecia a palavra de Deus e abandonou a igreja evangélica, presbiteriana, e se tornou católico. Realmente eu não consigo entender isso. Não consigo perceber. Porque o que nós temos do cristianismo chamado católico é a completa perversão do que é o Evangelho. Se uma pessoa que chega a conhecer o Evangelho, mesmo que ela abandone o Evangelho, não há como abraçar uma religião como o catolicismo ou como qualquer outro. É preferível se tornar um sem religião do que abraçar uma religião que é
completamente contrária aos princípios básicos da fé cristã. Eu só posso dizer que isso é a operação do erro. Tá? Quando nós olhamos, por exemplo, de uma maneira geral, o aspecto religioso, tá? E vemos a falta de confrontamento entre os dogmas religiosos, né? Aqueles que dizem que não, todos nós somos irmãos, né? Quando nós olhamos de uma maneira geral, vemos uma uniformidade de fé e de pensamento, uma suposta fraternidade entre credos religiosos. Eu não posso dizer outra coisa senão dizer que tudo isso é estratégia de Satanás. E aí a gente vê alguns pastores juntos com pessoas de credos distintos, pregando uma irmandade religiosa, ou o que nós poderíamos chamar de ecumenismo. No nosso contexto evangélico, ecumenismo seria antigo, os presbiterianos se juntando com congregacionais, com batistas, com metodistas. Essa seria uma perspectiva ecumênica, denominacional. Não o que nós temos visto hoje. O ecumenismo, onde existem religiões, ou melhor, credos, completamente opostos. Quando nós olhamos para esse quadro e vemos isso, estamos vendo essas coisas, isso é obra do falso profeta, desse espírito que já reina, que já existe entre nós. E quando nós olhamos a história da igreja, olhamos até mesmo para a nossa realidade, quantos de nós aqui não conhecem pessoas, ou têm pessoas próximas, que abandonaram o evangelho e começaram a seguir seitas religiosas, voltaram muitos para o catolicismo, ou em qualquer outro tipo de religião, que, como o bandismo, o espiritismo, completamente contrário a diversos evangelhos. O que é isso na operação do erro? É porque essas coisas já estão presentes. Já estão presentes no mundo. No verso 13, a palavra de Deus diz assim: também essa besta opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra: façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. A palavra de Deus diz que ele vai realizar grandes sinais. E o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 e 10, já nos prepara para isso. Que a vinda do anticristo e do falso profeta, a vinda do iníquo será em concordância com a obra enganosa, fraudulenta, mentirosa de Satanás. E nós vamos perceber que nas religiões pagãs primitivas, a magia sempre teve um papel importante e servia para enganar as pessoas mais crédulas. Nós temos alguns exemplos na Bíblia que eu gostaria que os irmãos abrissem. Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, verso 6. Fala sobre Elimas, o mágico. Verso 6 diz assim: havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, chamando Barnabé e Paulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, procurando afastar da fé o procônsul. Então nós percebemos que a magia está sempre atrelada ao engodo, ao engano. E esse era um instrumento para enganar as pessoas,
para deixá-las ainda mais e mais cegas. Lá em Atos capítulo 16, verso 16, nós vemos também um fato interessante a respeito disso. Uma jovem possessa de um espírito imundo. No verso 16 diz assim, lá na sua parte B, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E lá em Atos capítulo 19, verso 13, mais uma vez, nós vemos essas influências dessas religiões, essas religiões pagãs primitivas, que tinham um aspecto de magia para prender e enganar as pessoas. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo, conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. A palavra de Deus diz que a besta vai realizar grandes sinais. Sinais e prodígios de mentira. E nós precisamos entender que nós, como crentes, vivemos pela fé. O justo vive pela fé e não por aquilo que vê. Aquelas pessoas que estão buscando sinais nesse mundo, fora da Escritura, são alvo de ludíbrio e engano. Porque é para isso que essas coisas servem. A palavra de Deus não nos deixa sem orientação com relação a isso. Se nós olharmos lá em Deuteronômio capítulo 13, nós vamos ver Deus falando ao seu povo a respeito disso. E esse princípio permanece. Naquele tempo, o Senhor já estava advertindo a sua igreja desses enganos de Satanás. Olha o que diz o capítulo 13, verso de 1 a 5. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses, que não conhecestes, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão. Queridos, nós sabemos que a nossa teologia reformada, baseada nas Escrituras, não crê que Deus hoje use homens para fazerem sinais e prodígios em seu nome, como era no passado. Porque esses sinais e prodígios estavam acompanhando a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus, ela teve o seu final, esses sinais terminaram, porque estavam apontando para a palavra que vinha do Senhor. É como nós vemos, aqui não é o caso de falarmos sobre isso, né? Nós já pregamos sobre isso outras vezes, vamos voltar a falar sobre isso, mas é o que nós vemos lá em Hebreus, capítulo 2, no verso 4, quando ele diz assim, dando testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade, dando testemunho do que? Da palavra que tinha sido trazida pela pessoa de Cristo.
da palavra que anteriormente foi dada por meio dos profetas, e agora, que o Senhor falou muitas vezes, de muitas maneiras, por meio dos profetas, mas que agora estava falando por meio de Cristo, e que esse Cristo ele passa aos seus discípulos e apóstolos essa missão de continuar propagando o Evangelho, e juntamente com a palavra que estava sendo trazida, o Senhor estava dando testemunho com sinais e prodígios. Então, quando essa palavra cessa, quando o Senhor nos revela tudo o que precisamos saber para a nossa vida e para a piedade, os sinais que apontavam para aquela palavra, que era a palavra de Deus, eles param de acontecer. Mas mesmo que esses sinais operados hoje pareçam a nós reais, nós não deveremos seguir esses homens se eles pervertem a mensagem do Evangelho. Eu acho que todos nós aqui já acreditamos nisso. Eu já acreditei nisso. E na busca de encontrar a verdade, até me deparar com a fé reformada, com a fé bíblica, com os nossos credos e nossas confissões. A nossa confissão de fé, no seu primeiro capítulo, fala isso. Da cessação dos dons por causa do fechamento do cânon. Deus ter trazido toda a sua palavra. Mas na busca de encontrar um bom caminho, um meio termo nessas questões, eu comecei a me indagar da seguinte forma. Se esses homens dizem que fazem sinais, a sua pregação e as suas conclusões teológicas devem ser infalíveis. Porque era assim que acontecia no passado. Era assim com os apóstolos e profetas. Se o Espírito Santo é capaz de dar poder a um homem para fazer coisas sobrenaturais, por que ele não é esse mesmo Espírito que esse homem tem, não é capaz de fazer com que ele tenha conclusões corretas sobre aquilo que já está estabelecido? Mas não é isso que a gente vê. Em todos esses lugares em que se prega sinais e prodígios, milagres de Deus feitos pelas mãos de determinada pessoa, a coisa que caracteriza aquele grupo é o erro doutrinário. Isso me chamava a atenção. Até me deparar com o que a nossa teologia e a nossa confissão de fé fala a respeito disso. É o que nós tivemos lá em Deuteronômio capítulo 13. Percebam que os atos de efetuar falsos milagres e obstruir o povo a cultuar verdadeiramente a Deus estão de mão dadas. Foi o que aconteceu na Escritura, com os magos de Faraó, com suas mágicas. O que eles incitaram a Faraó? A endurecerem o seu coração e não ouvir a voz de Deus. Na ilha de Chipre, como nós acabamos de ler ali, Elimas o mago, através das suas artes mágicas, ele tentava impedir o procônsul de aceitar a fé. E no caso ali, da menina possessa, que o apóstolo Paulo se depara, ela estava falando a verdade, não é? É interessante. E Paulo só consegue perceber isso depois de um bom tempo. E ele repreende ao espírito imundo. E por que ele faz isso? Porque, por ela estar falando a verdade, a pregação do apóstolo Paulo poderia ser associada àquele tipo de comportamento.
a práticas abomináveis, afastando os homens do verdadeiro Evangelho. É o que ocorre hoje em dia, queridos. Infelizmente, é o que ocorre hoje em dia. Igrejas que estão pregando, estão dizendo que estão fazendo milagres, estão apresentando sinais. E quando a gente vai ver a prática dessas igrejas, o culto dessas igrejas, a maneira como eles se comportam e a maneira como eles lidam com as coisas santas, nós vemos que é pura blasfêmia. E na realidade, essas pessoas estão afastando diretamente ou diretamente, porque quando um suposto crente entra para um tipo de religião como essa, ele está completamente distante do Senhor, pensando que está adorando a Deus. E aqueles outros que olham e veem essas coisas como abomináveis, jamais se chegam ao Evangelho. Por quê? Porque pensam que o Evangelho é aquilo ali. E Satanás está fazendo a festa nesse mundo. Mas sobre aqueles que habitam sobre a terra. Olha o que o texto diz. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. E essa expressão, ela no texto de Apocalipse, ela se refere, em geral, aos não convertidos, aqueles que não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ele seduz essas pessoas. E é triste dizer isso, mas aqueles que são enganados pela besta são aqueles que estão fora do livro da vida. Aqueles que são enganados pelo falso evangelho são cegados pelo diabo, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Esses são aqueles que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 11, quando fala do aparecimento do iníquo, segundo toda a eficácia e poder da mentira, operando o erro. Por quê? Porque não acolheram a verdade do Evangelho. Esses que são seduzidos são aqueles que querem se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eles querem escutar aquilo que o seu coração aceita melhor, seu coração pecaminoso, se entregando a mentiras, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Nos últimos tempos, eles não suportarão a sã doutrina. É o que nós temos visto hoje dentro das nossas próprias igrejas. Igrejas ditas evangélicas, que começaram muito bem, mas que estão palmilhando um caminho completamente oposto à palavra de Deus. Por quê? Porque estão sendo levados pelo engano. E às vezes a gente tenta até minimizar. É um errozinho aqui, é um errozinho aqui, é um errozinho ali. E daqui a pouco, nós estamos completamente distantes do Senhor. E sabe por que isso? Porque a fraude, o engano, é uma estratégia de vida de Satanás, do anticristo e da besta. E fraude, ela vai caracterizar o completo abandono da verdade, o completo abandono da honestidade, da integridade, da retidão. É isso que Satanás está fazendo no mundo através do anticristo e do falso profeta.
Aqui no verso 14 ele diz que por causa dos sinais. Esses sinais eles serão realizados na presença da primeira besta do anticristo. E o objetivo, o intuito, é esse. Fazer com que as pessoas, que as massas adorem a imagem da besta. E nós vamos ver que ao longo dos séculos, imagens de um gênero ou de outro foram erguidas com o propósito de serem adoradas pelos homens. A imagem de ouro de Nabucodonosor, o altar de Zeus, feito por Antíoco Epifânio, no Templo de Jerusalém, a tentativa que Calígula fez de ter a sua estátua também colocada ali no templo, a suástica de Hitler e o martelo e a foice da União Soviética. Não se enganem. Essas ideologias representavam Satanás, o anticristo e o falso profeta. Às vezes a gente vê na televisão, a gente pensa que é exagero, mas é verdade. Né? O que estava por trás da Alemanha nazista era uma religião. Hitler e seus generais, eles cultuavam, eles tinham uma religião de mistérios. Eu não estou falando disso à toa, não. Isso é comprovado, isso é história. Por quê? Porque juntamente com o poder militar, nós temos um poder religioso, andando paralelamente para dar a esse poder militar, a esse Estado, a essa força, subsídios, para fazer com que as pessoas adorem a esse Estado, a essas pessoas que sobem ao poder. Como nós vimos e como nós vemos nos regimes socialistas, comunistas e outros mais. Eu não estou aqui pregando contra o socialismo diretamente, também. Não é querendo demonizar essas coisas, mas essas coisas representam o pensamento desse mundo caído, esse mundo corrompido, esse mundo que rejeita a verdade de Deus. E quando João fala isso, ele está refletindo o seu contexto histórico, a cultura da sua época, em que os cristãos se viam obrigados a adorar o imperador. E a presença saturante de templos e estátuas em todos os lugares era algo esmagador na vida dos crentes daquelas províncias ali da Ásia. Só a verdadeira fé em Cristo Jesus poderia guardá-los e sucumbir a essa pressão. E nós estamos vivendo a mesma coisa. É a mesma realidade, com outra roupagem. Nós somos bombardeados todo o tempo por filosofias mundanas, por uma religião que é cristã, mas que na realidade mostra que existe pior no paganismo, disfarçado de cristianismo. Pessoas estão buscando sinais, coisas maravilhosas, não se contentam com a simplicidade do Evangelho. E nisso elas estão sendo enganadas e levadas à destruição. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. Esses dias tivemos uma discussão na internet, porque o Davi postou um texto, aquela nossa pregação aqui sobre o princípio da masculinidade, da autoridade, do homem na sociedade. E aí ele foi e escreveu um texto sobre a nossa pregação. E é tão interessante, porque você vê pessoas que se dizem crentes se levantando contra a Escritura,
dizendo que aquilo era coisa de um tempo passado, que hoje nós estamos em outro momento, que nós precisamos reinterpretar a Escritura. E quando você vê jovens dizendo isso, jovens de 20, 21 anos, por que eles estão dizendo isso? Por que eles estão falando isso? Eles estão falando o que Calbart falou, o que muitos teólogos liberais falaram, eles estão reproduzindo isso sem nem saber, sem nem conhecê-los. Por que isso? Porque esse é o pensamento do mundo, essa é a filosofia em que o mundo vive. A televisão, os meios de comunicação, todas essas coisas se voltam contra o Evangelho. E nós vivemos em meio a tudo isso. Da mesma maneira que aqueles crentes estavam ali sendo perseguidos, um perigo da própria vida, sendo obrigados a adorarem um homem que se dizia Deus. E por não se dobrarem a isso, eles precisavam fugir, eles estavam morrendo. E nós estamos passando pela mesma situação. E Satanás, ele é muito astuto, por quê? Porque não é de forma brutal que essas coisas se apresentam. Mas elas se apresentam como se apresenta o próprio falso profeta. Parecendo um cordeiro, mas falando como dragão. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. Porque o que eu tenho visto hoje em dia, se existe um instrumento que tem estado a serviço de Satanás nesse mundo, esse instrumento é a religião. E pasmem, é aquilo que muitas vezes nós chamamos de religião evangélica ou de religião cristã. Porque no nosso meio, no meio cristão, nós temos visto levantar posições e filosofias e práticas de dentro da própria igreja que são contrárias à palavra de Deus. O que é isso senão a operação do erro? Mas uma coisa nos deixa tranquilos. Sabe por quê? Porque os verdadeiros crentes, eles não serão enganados. Eu me lembro de mim mesmo e de muitos como eu, tá? Que vieram de igrejas ditas evangélicas, que pregavam o evangelho, às vezes o evangelho ralo. E o erro começava a surgir em meio àquelas brechas que essas igrejas deram, por não serem firmes à palavra de Deus. E era interessante porque alguns de nós conseguiam perceber isso. E sem saber por quê, sem saber argumentar contra, sem saber refutar, entendia que aquilo ali era uma coisa errada, era um engano. E ficava confuso, com a mente confusa, dizendo assim, não, peraí, não é bem assim. Por que isso? Não é porque você é inteligente, não é porque você é perspicaz, é porque você é um eleito. É porque nós somos eleitos. Porque nós somos do Senhor. Como João disse, aquele que faz parte de nós, nos ouve. Aquele que não é dos nossos, não nos ouve. Esse é o espírito do erro. Nós temos ouvidos para ouvir. É por isso que Apocalipse diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os crentes, os mais simples até os mais intelectuais, todos eles têm um ouvido
E esse ouvido, eu vou dizer que é um ouvido espiritual, que nos capacita, por causa do Espírito que habita em nós, a vermos o erro e a fugirmos dele. Porque o Senhor está cuidando da sua igreja. Vamos orar.